Congresso impõe nova derrota ao governo, derrubando vetos do presidente Lula ao projeto de licenciamento ambiental. Mega operação começou a desmantelar esquema da refinaria de Manguinhos, a maior devedora de impostos do país. Ministério da Justiça bloqueia mais de 300 sites piratas e um aplicativo que roubava jogos, músicas e imagens. Decisão de ministro do STF isenta companhias aéreas do pagamento de indenizações quando o voo é cancelado. Justiça de São Paulo nega pedido da Prefeitura e dá prazo para a regulamentação do serviço de mototáxi na cidade. Trabalho dos bombeiros não para e passa de 80 o número de mortes em incêndio em prédios de Hong Kong. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anuncia nova ofensiva contra imigrantes porque afegão atirou em soldados perto da Casa Branca. E as torcidas do Flamengo e Palmeiras mudaram o cenário das ruas de Lima, no Peru, à espera da final da Libertadores. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Congresso Nacional derrubou hoje 52 dos 63 vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Foi mais uma derrota significativa para o Planalto, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a decisão de pautar a análise dos vetos não teve motivação política. Em meio ao clima de tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, deputados e senadores analisaram os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O texto aprovado em julho foi apelidado por ambientalistas de PL da devastação por flexibilizar etapas de controle ambiental no país. Lula vetou 63 dos 400 dispositivos enviados pelo Congresso. Há regiões inteiras aguardando que o Congresso finalize essa discussão para que grandes projetos saiam do papel, gerando emprego, gerando renda e crescimento econômico. Segundo o governo, as medidas foram necessárias para manter salvaguardas ambientais consideradas essenciais. Os vetos foram anunciados no início de agosto após diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. Entre os dispositivos barrados está a possibilidade de licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor, incluindo a modalidade por autodeclaração. Com isso, a licença por adesão e compromisso continua restrita a obras de baixo impacto. O governo também pediu que estados e o Distrito Federal definissem critérios próprios para o licenciamento, mantendo a obrigação de seguir padrões nacionais. Outro ponto vetado foi a limitação das consultas indígenas e quilombolas apenas a empreendimentos dentro de seus territórios. Para o Planalto, a mudança restringiria direitos previstos em normas internacionais. O resultado da votação tem como principal tempero o ambiente político, marcado por desentendimentos entre o Planalto e os presidentes das duas casas do Congresso. Interlocutores do Legislativo admitiram a possibilidade de novo adiamento. As relações entre o governo e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, atravessam um momento de desgaste. Ambos rompem com lideranças do PT e evitam agendas públicas ao lado do governo. Na véspera da votação, o Planalto divulgou nota defendendo a manutenção dos vetos. O texto argumenta que as medidas garantem a integridade do processo de licenciamento, preservam o meio ambiente, a saúde da população e reforçam a segurança jurídica de empreendimentos. O governo também afirma que mantém espaço para negociação, mas sem abrir mão de direitos de povos indígenas e de comunidades quilombolas. Nesta quinta-feira, o Congresso Nacional aprovou ainda a proposta do Poder Executivo que autoriza o governo federal a emitir títulos do Tesouro Nacional no valor de 34 bilhões de reais para financiar o pagamento de benefícios previdenciários e o programa Bolsa Família. Originalmente, o valor proposto era de mais de 42 bilhões de reais, mas foi reajustado após solicitação do Ministério do Planejamento e Orçamento, que reduziu o valor destinado ao programa Bolsa Família. Hoje foi mais um dia de tiroteio no Rio de Janeiro. A confusão desta vez provocou até a interdição da Avenida Brasil. A Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, ficou
totalmente fechada nos dois sentidos por pelo menos 40 minutos na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, no final da madrugada desta quinta-feira. Tudo aconteceu por conta de um intenso confronto. Policiais militares e civis foram para o Complexo de Israel para a Operação Barricada Zero. Imagens mostram uma grande coluna de fumaça no complexo, enquanto a Avenida Brasil parecia completamente vazia, cenário que é incomum para o horário. O tiroteio chegou a impactar a circulação de trens no ramal Saracuruna da Supervia. Segundo a concessionária, entre o final da madrugada e o começo da manhã, os trens que passam pela Cidade Alta chegaram a circular somente da Central até a Penha e de Caxias até Saracuruna. O serviço do BRT também foi interrompido em 2 pontos. De acordo com a 7 Rio, a Avenida Brasil já foi liberada, mas ainda há interdições parciais. Uma faixa permanece bloqueada nas pistas central e lateral, nos 2 sentidos. Agentes seguem no local. Unidades de saúde e escolas também precisaram suspender o funcionamento. As comunidades atingidas fazem parte da área sob domínio da facção Terceiro Comando Puro. O grupo controla atividades criminosas na região, incluindo comércio ilegal e circulação, mantém disputas com organizações rivais e é alvo frequente de operações policiais. Ainda não há informações sobre presos ou feridos. E a seguir, a Anvisa determina que lotes de sabão sejam retirados das prateleiras. E decisão de ministro do STF isenta companhias aéreas do pagamento de indenizações quando o voo é cancelado. A Anvisa interditou alguns lotes de sabão da marca IP. A análise do produto revelou bactérias que podem causar casos graves de alergia e por isso terão que ser retirados da prateleira. O uso do produto deve ser evitado até que o risco seja eliminado. A Anvisa determinou nesta quinta-feira que lotes de sabão da marca IP e Tixan IP fossem recolhidas imediatamente por apresentarem presença de bactérias em alguns de seus produtos. A medida foi tomada após a fabricante Química Amparo identificar em sua própria análise a presença da bactéria que tem um nome bem estranho, Pseudomonas aeruginosa, que é um tipo de micro-organismo que causa desde uma infecção leve, como uma coceira, até mesmo doenças graves, como infecção na corrente sanguínea, nos ossos, articulações e também problemas respiratórios, o que, consequentemente, pode levar à morte. A determinação da Anvisa também prevê a suspensão da comercialização, distribuição e dos lotes especificados. A Anvisa reforça que esses produtos devem ser imediatamente retirados das prateleiras e não devem ser utilizados em residências, lavanderias ou estabelecimentos comerciais. E para quem comprou algum sabão dessa marca, recentemente quer mais informações, a Anvisa orienta que as pessoas pesquisem em seu próprio site ou na internet os números dos lotes contaminados. Para a troca do produto, a orientação é ligar no saque da empresa e caso apresente algum sintoma por ter tido contato com o produto contaminado, a orientação é buscar o serviço médico quanto antes. O ministro do STF, Dias Toffoli, tomou uma decisão que isenta as companhias aéreas do pagamento de indenizações nos casos em que os voos são cancelados por causa de problemas das condições climáticas. No ano passado, os processos judiciais contra a perda ou atraso do voo passaram de 400 por dia. Pela decisão, a suspensão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, inclui ações com pedido de indenização em casos em que a motivação para o problema está fora do alcance da companhia, como fechamento do aeroporto por condições do clima. A suspensão vai valer até que o STF defina qual legislação deverá ser aplicada nesses casos. Existem decisões pelo país que seguem o Código Brasileiro de Aeronáutica, que afasta a responsabilidade das companhias quando há motivo de força maior, e outras que usam o Código de Defesa do Consumidor, que só exclui a responsabilidade se a culpa for exclusiva do cliente. O ministro Toffoli atendeu a um pedido da Companhia Azul e da Confederação Nacional do Transporte Aéreo. O volume de processos contra companhias aéreas é uma queixa antiga do setor. No ano passado, quase 4,5 milhões de brasileiros tiveram algum voo cancelado no Brasil, e a média de mais de 400 processos judiciais por dia afetou as empresas. Os gastos com ações movidas por clientes dobraram em 5 anos.
passando mais de R$1 bilhão a partir de 2023. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos há um processo a cada 2.500 viagens. Quase todas as ações que chegam à justiça contra empresas brasileiras tratam de pedidos de indenização por dano moral. O valor médio dessas condenações gira em torno de R$7 mil. De acordo com a Confederação, a quantidade das ações afeta o orçamento e afasta potenciais operadores estrangeiros do mercado brasileiro. O Brasil abriu pouco mais de 85 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês passado, bem menos do que o esperado pelos analistas do mercado. Os melhores resultados foram dos setores de serviço e comércio. Os piores foram a construção civil e agropecuária. No acumulado em 12 meses, o saldo está positivo, de 1.600.000 empregos a mais. Mas, quando comparado com o mesmo período do ano passado, foram 24% a menos. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, Dia de Graças. Como os mercados financeiros estão operando atentos ao que acontece no território americano, o movimento não foi muito vigoroso aqui no Brasil. O dólar subiu 0,32% e terminou o dia cotado em R$ 5,35. E a Bolsa de Valores registrou pequena baixa, mantendo 158 mil pontos. O parlamento francês reafirmou sua oposição ao acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. Um dos principais motivos para o veto é a entrada de produtos agrícolas do Mercosul, principal competidor dos produtos franceses. Prometido pelo presidente Lula para o dia 20 de dezembro, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul desacelerou em uma primeira tentativa de votação no início da semana no Parlamento Europeu, além de ter a oposição da França. O regime de urgência para o projeto foi retirado de pauta depois que a Comissão Europeia, que está à frente das negociações com o bloco sul-americano, constataram chance de derrota. O Partido Popular Europeu, maior legenda da União Europeia e apoiador da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, queria acelerar a aprovação das políticas de segurança idealizadas para desacelerar a oposição ao tratado, mas acabou não saindo como esperado. Em setembro, o projeto avançou, depois que os países mais resistentes, como França e Polônia, foram beneficiados com a inclusão de uma série de cláusulas espelho. As famosas imposições de regras exigidas em determinados produtos no texto do acordo. Também foram negociadas medidas que protegem o país. Contudo, deputados franceses votaram contrário à assinatura do Acordo de Livre Comércio dos blocos. A votação tem força meramente simbólica. Países sul-americanos como Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai pelo Mercosul e a Comissão Europeia anunciaram no fim de 2024 um acordo comercial que preocupou os agricultores franceses. Eles temem que seu mercado seja inundado de produtores agrícolas do Mercosul, vistos como mais competitivos. No entanto, a cúpula de negociação europeia prometeu intervir em caso de desestabilização do mercado. Embora a oposição francesa sozinha não consiga bloquear o acordo dos blocos, já que para bloquear um acordo, mais países precisam formar maioria. Presidente dos Estados Unidos anuncia nova ofensiva contra imigrantes porque afegão atirou em soldados perto da Casa Branca. Você vai ver daqui a pouco e vai ver também. Enquanto o trabalho dos bombeiros não para, passa de 80 o número de mortes em incêndio em prédios de Hong Kong. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a morte de Sarah Braxton, integrante da Guarda Nacional atingida ontem em um ataque perto da Casa Branca. O presidente anunciou que deverá iniciar uma nova investida contra os imigrantes. O atirador era um afegão. De acordo com as forças de segurança americanas, o homem cruzou os Estados Unidos de carro até chegar a Washington e realizar os disparos contra 2 agentes da Segurança Nacional. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o afegão entra na rua onde estão os soldados e começa o tiroteio. Um dos policiais reagiu e disparou contra o atirador e o baleou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o homem entrou no país em 2021, após as forças americanas deixarem o Afeganistão,
onde atuaram por 20 anos no combate ao grupo terrorista Talibã, em resposta ao ataque de 11 de setembro de 2001. Trump se referiu a Lacanwal como animal e disse que ele pagará um preço muito alto. E falou na aplicação da pena de morte contra o suspeito do ataque. O republicano também determinou o envio de mais de 500 soldados da Guarda Nacional para Washington, mas sem deixar claro de onde viriam essas tropas. Esse é o acidente mais grave envolvendo a Guarda Nacional dos Estados Unidos desde junho, quando Donald Trump começou a enviar tropas às ruas de várias cidades governadas por democratas, como Los Angeles, Washington e Memphis, contrariando a vontade dos governantes progressistas. O presidente americano alega que a estratégia adotada tem como objetivo combater a criminalidade e apoiar o ICE, agência federal dos Estados Unidos responsável pela aplicação das leis de imigração e pelo combate a crimes transnacionais. O secretário americano de Defesa, Pete Hegseth, anunciou que enviará 500 militares adicionais para Washington, aumentando para mais de 2.500 o número de agentes da Guarda Nacional destacados à capital americana. O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, uma agência federal responsável pela imigração, informou em suas redes sociais a suspensão imediata e por tempo indeterminado do processamento de todos os pedidos de imigração referentes a cidadãos afegãos, aguardando uma nova revisão dos protocolos de segurança e verificação. O chefe da ONU para refugiados, Arafat Jamal, disse que um crime hediondo deve ser condenado, mas acrescentou que espera que o incidente não afete a outros afegãos, solicitantes de asilo ou refugiados nos Estados Unidos. Segundo ele, o presidente Donald Trump não deve endurecer ainda mais as regras contra qualquer pessoa que queira entrar no país. O incêndio de grandes proporções que atingiu um conjunto residencial em Hong Kong na quarta-feira já deixou ao menos 83 pessoas mortas. De acordo com as autoridades locais, quase 300 pessoas continuam desaparecidas. As autoridades de Hong Kong disseram que o fogo deu início em uma das estruturas de bambu usadas nos andaimes durante uma manutenção nas torres. Pelo material usado ser de fácil combustão, o fogo se propagou de forma rápida. Segundo os bombeiros, nos edifícios moram muitos idosos e o horário que o incêndio começou foi justamente quando os moradores estavam voltando do trabalho. O governo de Hong Kong prendeu 2 diretores e um consultor de uma das empresas responsáveis pelas obras no conjunto residencial. As prisões foram feitas após a descoberta de materiais inflamáveis usados durante a manutenção. Hong Kong ainda usa materiais inflamáveis nas construções como o bambu. Uma possibilidade é o uso de espuma e isopor para a vedação das janelas, o que pode ter sido atingido por uma faísca e iniciado o incêndio. O líder de Hong Kong, John Lee, indicou uma força-tarefa para investigar as causas do incêndio. Lee classificou o caso como uma catástrofe massiva e disse que o governo vai revisar os projetos de construção em curso para garantir o cumprimento dos padrões de proteção contra o incêndio. Além da estrutura em bambu, é costume que os andaimes sejam amarrados com cordas de nylon. Também são cobertos com redes de proteção na parte exterior dos edifícios, o que agrava os riscos de incêndios. Um ciclone tropical devastou partes do Sudeste Asiático após uma semana de chuvas extremas, provocando mortes e inundações. O ciclone atingiu a Indonésia, Tailândia e Malásia, que registram dezenas de desaparecidos. A tempestade começou há cerca de uma semana na região e as enchentes chegaram a atingir até 2 metros de altura. Na Malásia, até o momento foram registrados 118 mortes e 34 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. Eu queria tentar pegar meus pertences em casa. A água já estava alta, um pouco acima da minha cintura, quando entrei, mas minha esposa e minha sogra precisavam que eu pegasse os remédios delas. Por isso eu estava pensando em como poderia salvar as minhas coisas. O governo intensificou os alertas e pediu para que as pessoas não permaneçam na região. O impacto da chuva foi tão forte que em Atiai, a 5ª maior cidade da Tailândia, choveu 335 milímetros em apenas 24 horas, deixando milhares de pessoas ilhadas, tornando-se o maior índice de chuva em 300 anos no país.
Na Indonésia e na Tailândia, equipes de resgate trabalham contra o tempo para resgatar moradores ilhados e localizar desaparecidos. Para as pessoas que não conseguiram sair de suas casas, o governo tem levado suprimentos por meio de drones e helicópteros. E ainda está sendo utilizado barcos e jet skis para acelerar as operações. Alguns moradores da região estão sendo abrigados em uma quadra de basquete coberta, que foi transformada em centro de apoio. As comunicações e a energia elétrica foram cortadas e o acesso à maioria das áreas mais atingidas foi perdido. E veja a seguir, Justiça de São Paulo nega pedido da Prefeitura e dá prazo para a regulamentação do serviço de mototáxi na cidade. E as torcidas do Flamengo e Palmeiras mudaram o cenário das ruas de Lima, no Peru, à espera da final da Libertadores. A crise entre o governo federal e o Congresso deu novos sinais de agravamento nesta semana. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não apareceram na cerimônia no Planalto para oficializar a lei de isenção do imposto de renda, o que foi interpretado como um gesto político de descontentamento com o presidente Lula após a nomeação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A relação entre o Palácio do Planalto e a cúpula do Congresso vive um dos momentos mais tensos do ano. A ausência dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, na cerimônia de sanção da nova faixa de isenção do imposto de renda, expôs o clima de distanciamento entre os poderes. O impasse ameaça temas centrais para o governo, como a votação do orçamento de 2026, a PEC da Segurança Pública e a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Parlamentares admitem que o Executivo pode sofrer derrotas importantes nas próximas semanas. O atrito também reduziu a repercussão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no parlamento, ao contrário do que ocorreu em agosto, quando a direita paralisou sessões após a prisão domiciliar, dessa vez com discursos isolados, sem obstruções nem atos públicos no Congresso. O debate sobre a anistia foi empurrado para conversas reservadas. O distanciamento entre Planalto e Congresso envolve disputas por espaço político, cargos, liberação de emendas e insatisfações acumuladas desde o início do ano legislativo. Hugo Motta rompeu com o líder do PT, Lindbergh Farias, após críticas sobre o projeto anti-ficação. Interlocutores dizem que o presidente da Câmara reclama de acordos não cumpridos pelo governo e da demora na execução das emendas. Motta também acusa ministros da articulação e da Fazenda de estimularem ataques à Câmara. Davi Alcolumbre, por sua vez, se afastou após Lula escolher Jorge Messias para o STF, preterindo o senador Rodrigo Pacheco, nome de sua confiança. Desde então, Alcolumbre tem defendido entre aliados a rejeição da indicação. Segundo Davi Alcolumbre, as votações seguem o rito estabelecido do Congresso. Peço a atenção de Vossas Excelências. O Congresso Nacional não pode se furtar ao cumprimento de suas responsabilidades constitucionais. Deliberar sobre vetos presidenciais é parte essencial do processo legislativo. É nessa etapa que o Parlamento reafirma sua prerrogativa de dar a palavra final sobre a vigência das leis no nosso país. Qualquer tentativa, repito, qualquer tentativa de transformar isso em disputa política desconsidera o papel institucional do Congresso Nacional. O Senado também aprovou, sob sua condução, um projeto com impacto bilionário para conceder aposentadoria especial a agentes comunitários de saúde, visto como recado político ao governo. Para enfrentar pressões do Planalto e da oposição, Motta articulou um bloco com 275 deputados capaz de aprovar urgências sem depender de votos da esquerda ou da direita. A movimentação fortalece sua posição interna e abre caminho para a tentativa de reeleição em 2027. A crise levou o governo a buscar uma reaproximação. Na noite de quarta-feira, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, esteve na residência oficial da presidência da Câmara para apresentar as prioridades do Executivo com projetos que tratam de devedores contumazes,
corte de subsídios tributários e avanços nas peças orçamentárias de 2026, além da PEC da segurança pública. Nos bastidores, aliados de Lula afirmam que o presidente deve atuar pessoalmente para reduzir a tensão. Avaliam, porém, que a relação continua marcada por desconfiança mútua. Líderes da base argumentam que decisões recentes de Mota, como indicar um relator alinhado à posição para o texto antifacção, têm impacto direto na agenda do governo. O ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu hoje os R$42 mil que recebia por mês. Como presidente de honra do Partido Liberal, o PL também comunicou a suspensão das atividades partidárias de Bolsonaro, que está preso. O ex-presidente ainda conta com 2 aposentadorias, uma de R$46 mil da Câmara dos Deputados e outra de 11 mil como capitão do Exército. O Grupo Refit, que é dono da refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, gerou uma mega operação em 5 estados e no Distrito Federal. A acusação é de devedor contumaz, ou seja, quem faz de tudo para não pagar impostos. O Grupo Refit, dono de muitas empresas do setor de combustíveis, é acusado de ser o maior devedor de impostos do Brasil. Segundo investigações, o grupo causou um prejuízo de R$26 bilhões para os cofres estaduais e federais. Por isso, uma grande operação foi realizada hoje. Estima-se que o dinheiro fraudado pelo grupo, que é liderado pelo empresário Ricardo Magro, seja de R$350 milhões por mês. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comparou o dinheiro sonegado como sendo o suficiente para construir 20 escolas e um hospital de médio porte por mês. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. Imagina que a gente tem construído aí escolas pelo interior do estado, e normalmente escolas ali com 12, 15 salas de aula, mais ou menos R$18 milhões por mês. É mais ou menos o custo, R$18 milhões. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. Além de São Paulo, a operação foi realizada em mais 5 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 190 mandados. No Rio, o dinheiro desviado equivale ao orçamento que todo o estado utilizou com as polícias, um total de R$10 bilhões. Os golpes financeiros eram realizados por empresas próprias, fundos de investimentos e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil para esconder os lucros. E o governador ainda explicou como toda a operação era feita pelo grupo. Boa parte desses 9,6 bi são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vai criando os vários arranjos para não pagar o tributo, e isso, né, gerou esse inconformismo. As ações da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de reaver esses débitos, várias ações de execução fiscal, e quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. Né, o patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso. Dessa forma, o Grupo Refit tinha vantagens sobre os concorrentes, já que levava gasolina aos postos de combustíveis por um custo menor sem os impostos. E essas grandes movimentações financeiras chamaram a atenção do Ministério Público de São Paulo, que iniciou uma investigação e a realização da mega operação. Faz 8 anos que um projeto que combate o devedor contumaz está parado para análise da Câmara dos Deputados. A operação na Refit colocou o assunto em pauta. O presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, até escolheu hoje um relator para a matéria. Será o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. O projeto diferencia inadimplentes eventuais das empresas que estruturam mecanismos permanentes para a sonegação. A Polícia Federal realizou uma operação contra profissionais da saúde, clínicas e laboratórios que estavam produzindo remédios para emagrecimento ilegalmente. Os agentes apreenderam uma Ferrari, relógios de luxo e até um avião em nome de laranjas do grupo criminoso.
Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Participaram da operação agentes da Anvisa e das vigilâncias sanitárias dos estados onde os mandados foram cumpridos. Os acusados manipulavam o princípio ativo do Monjaro, remédio popularmente conhecido para o emagrecimento sem autorização, o pagamento de patente e descumprindo regras sanitárias. O material era vendido sem controles mínimos de qualidade, elevando o risco ao consumidor. Foram encontrados indícios de produção de nível industrial. Entre os itens apreendidos estão carros de luxo, relógios caros de marcas famosas e até um avião que estava registrado em nome de um laranja. A investigação durou quase um ano e partiu de uma denúncia da fabricante que detém a patente. O principal alvo da operação é o médico baiano Gabriel Almeida, que vendia o produto e o tratamento para emagrecimento nas redes sociais, como se fosse uma atividade legalizada. Com quase 750 mil seguidores, o médico tem um consultório no bairro do Jardim Europa, na capital paulista, considerada área nobre de São Paulo. O médico baiano tem clínicas parceiras em Salvador e em Feira de Santana, na Bahia, além de Petrolina, em Pernambuco. Além de médico, ele também é palestrante e escritor de diversos livros sobre emagrecimento publicados nos últimos anos. A defesa do médico Gabriel Almeida disse que ele apenas receitava os medicamentos e não produz, e que ele sempre atuou de forma transparente. Um trem carregado com celulose pega fogo em Cubatão, São Paulo. As chamas atingiram 13 vagões em movimento nesta madrugada. Os responsáveis pela concessionária acreditam que foi um incêndio criminoso. Segundo a concessionária que administra o trecho, a Rumo Logística, o incêndio começou por volta das 11 da noite desta quarta-feira, em decorrência de atos de vandalismo. O Corpo de Bombeiros atuou por mais de 8 horas no combate ao fogo, que tomou grandes proporções. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado nos primeiros minutos desta quinta-feira para atender a ocorrência, na altura da rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre São Vicente e Cubatão, no litoral de São Paulo. As cargas de celulose, material inflamável que serve de matéria-prima para papel e tecidos, foi retirada dos vagões pelas equipes, na tentativa de resfriar o trem. Apesar disso, os profissionais seguiam trabalhando na extinção do incêndio com apoio de agentes da Rumo, que forneceram água e uma retroescavadeira. Em nota, a Rumo informou que as ocorrências criminosas registradas na Baixada Santista evidenciam o cenário crítico de insegurança pública no trecho. Segundo a empresa, esse é o 7º incêndio registrado nos trens em 2 meses. No início de novembro, um vagão carregado com a mesma carga foi incendiado na altura do bairro Vale Novo, em São Vicente, no litoral de São Paulo. E em outubro, a linha férrea foi alvo de 5 ataques em 3 dias. A concessionária informou que segue colaborando e solicitando apoio aos órgãos de segurança pública em ações preventivas e repressivas para coibir crimes e responsabilizar os autores. A pirataria sempre foi combatida no Brasil. Dessa vez, o Ministério da Justiça realizou uma operação e retirou do ar mais de 500 sites ilegais e um aplicativo que rouba jogos, músicas e todos os tipos de vídeo. Apesar do combate, um estudo mostrou que a maioria dos brasileiros é a favor da pirataria. O Ministério da Justiça de São Paulo contou com a colaboração de órgãos federais que atuaram no bloqueio de mais de 404 mil sites e um aplicativo de streaming, que foram removidos do ar, além de músicas e jogos reproduzidos ilegalmente. Os investigados são suspeitos de distribuir conteúdo pirata em plataformas digitais, prática que causa prejuízos significativos à economia e à indústria criativa, além de ferir os direitos autorais e artistas. Ao todo, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão, sendo 4 de prisão preventiva e 3 prisões em flagrante realizados em diversos estados brasileiros. No Brasil, a pena para quem pratica esse tipo de crime é de 2 a 4 anos de prisão mais multa. Os criminosos também podem ser indiciados por associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Esses sites e domínios que violavam direitos autorais têm participação da Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Reino Unido. Embora seja um crime, a pirataria é amplamente aceita pelos brasileiros. Isso porque as pessoas com a qualidade de vida financeira menor querem consumir os mesmos produtos que aqueles com maior poder aquisitivo. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou que a maioria dos brasileiros tem a percepção de que a pirataria seja crime, mas ainda assim continuam consumindo e comprando conteúdos ilegais. Com a pirataria, os cofres públicos chegam a um prejuízo de quase 500 bilhões de reais. Na lista da pirataria estão o setor de bebidas alcoólicas com 86 milhões de reais, vestuários com 51 bilhões de reais e combustíveis com 29 bilhões de reais. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido da Prefeitura de proibir o serviço de mototáxi por aplicativo na capital. Há 2 semanas, o Supremo Tribunal Federal já havia derrubado a lei paulista que delegava aos municípios o poder de vetar ou regular o transporte de passageiros em motocicletas. O transporte por aplicativo de motocicletas está liberado em São Paulo, pelo menos por enquanto. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que derrubou o decreto da Prefeitura que proibiu o serviço na capital. A tentativa da gestão municipal de suspender a decisão foi rejeitada. O prazo de 90 dias dado pela Justiça para regulamentar o serviço continua valendo. Segundo o presidente do tribunal, a competência para decidir sobre esse tipo de transporte cabe à lei federal e não aos municípios. Desde 2023, a prefeitura e empresas de aplicativo vinham disputando na justiça se o serviço poderia existir ou não em São Paulo. Com a decisão de hoje, os motoboys de aplicativo ganham direito de voltar ao trabalho com mais segurança jurídica. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chegou a dizer que sem a proibição, muitas pessoas iriam passar o Natal e o Ano Novo longe da família ou até nem entrariam em 2026 e que a falta de regulamentação poderia gerar problemas graves. O prefeito de São Paulo admitiu que prepara uma regulamentação mais restritiva do que as empresas de aplicativo querem. Ele deve impor que os aplicativos compartilhem os dados dos motociclistas cadastrados, um treinamento de 3 meses para o condutor antes de prestar o serviço e tenha no mínimo 3 anos de habilitação na categoria A e que as motocicletas no máximo sejam de 125 cilindradas. A Black Friday, que vai começar daqui a pouco, à meia-noite, aumentou em mais de 20% o comércio brasileiro via internet. É a promessa dos lojistas e de grandes descontos para a queima de estoques e é a renovação para o fim de ano. Na sexta-feira, 28 de novembro, é dia de Black Friday. A semana foi de esquenta, o que levou muitos consumidores às lojas em busca dos descontos especiais. Nós compramos uma mala e um tênis, né? Mas a gente está procurando as promoções que tem nas outras lojas e aí a gente vai ver o que a gente vai conseguir comprar. Quero comprar um celular, estou pesquisando, mas também um notebook também, ajuda bastante. Um monte de coisa, geladeira, sofá, televisão que, nossa, queimou. É só aproveitando mesmo, a gente só vai aproveitando aí. Espera o ano todo, aí quando dá uma baixada no preço a gente já corre atrás e já compra logo. Hoje eu vou comprar roupa, jantar, jogos de jantar, sapatos e presentes para os sobrinhos. A data deve movimentar 354 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul. Apesar de ser um bom montante, houve uma queda de 18% em relação ao ano passado. É o que aponta o levantamento realizado no início do mês pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio, onde foram ouvidas 1.982 pessoas. O consumidor ele vem mais cauteloso e, porém, mais exigente. E essa cautela se dá também pela situação econômica atual, taxa de juros elevadas, a questão da inadimplência, né, o endividamento das famílias. Tudo isso faz com que o consumidor fique mais cauteloso. E isso é importante também. Por quê? Porque ele começa a fazer uma organização, né, um planejamento familiar, né, e gastar menos ficando dentro do orçamento dele.
dele. A pesquisa evidencia uma mudança de hábito por parte dos consumidores, já que 78% das pessoas disseram que vão comprar de forma online. O mercado virtual representa facilidade na hora da compra e também produtos com preços reduzidos. Entre os itens mais desejados, produtos para trabalho com 21% das intenções de compra, seguido por notebooks e computadores com 20%, móveis e eletrodomésticos com 19%, tablets e celulares com 14% das intenções. 10% dos entrevistados não decidiram o que vão comprar. Se a gente olhar o gasto médio, está em torno de R$ 454. Então é um valor também significativo, tendo em vista que as pessoas irão comprar roupas, calçados, eletrônicos, produtos para o próprio trabalho, notebook. Então, assim, é um valor médio não tão alto quanto o ano passado, porém é um valor médio significativo. O que acontece? A Black, a maioria das pessoas acabam comprando de forma online, e essa compra online permite que o consumidor faça a sua pesquisa, procure o melhor preço, e há um leque maior, de opções de produtos para esse consumidor. Um estudo divulgado hoje no Dia Nacional contra o Câncer revelou que no período de 10 anos os brasileiros vão economizar 170 bilhões de reais se apenas reduzirem o vício do cigarro. Quem achou pouco poderá estar na lista das 140 mil mortes causadas pelo mesmo problema. Um estudo divulgado nesta quinta-feira durante o Dia Nacional de Combate ao Câncer aponta que uma redução de 30% no consumo de cigarros no Brasil poderia evitar cerca de 139 mil mortes em um período de 10 anos. A estimativa também indica um impacto econômico significativo. Mais de 170 bilhões de reais poderiam ser poupados ao evitar tratamentos e perdas de produtividade associadas ao tabagismo, que permanece como uma das principais causas de morte evitável no país e no mundo. A pesquisa desenvolvida pelo Instituto Argentino de Saúde reforça o entendimento internacional de que o aumento contínuo dos preços é uma das estratégias mais eficazes para diminuir o consumo de produtos prejudiciais. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial, políticas tributárias robustas e reajustes periódicos estão entre as medidas que mais contribuem para reduzir a exposição da população ao tabaco. No Brasil, porém, o preço mínimo do cigarro, apesar de ter sido corrigido em 2023, após 8 anos de congelamento, ainda está muito abaixo do valor considerado ideal. De acordo com dados da Receita Federal, o preço mínimo do maço deveria ter alcançado cerca de R$ 11,88 em março de 2024, caso tivesse acompanhado a inflação acumulada e o crescimento da renda. A defasagem manteve o cigarro como um dos mais baratos do mundo, favorecendo o aumento recente da proporção de fumantes. Especialistas destacam que somente alíquotas mais altas, capazes de encarecer o produto de forma consistente, podem gerar impacto real na saúde pública. O debate ganha força em meio à implementação da reforma tributária, que inclui os produtos derivados de tabaco no chamado imposto seletivo, mecanismo criado para desestimular itens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Pesquisas como o da Datafolha mostram que 74% da população brasileira apoia medidas mais rígidas, como os reajustes anuais no preço do cigarro. Atualmente, 9,3% dos adultos no país ainda fumam, e o tabagismo está ligado a 177 mil mortes por ano, uma média de 386 óbitos por dia. As consequências do cigarro vão além dos impactos diretos na saúde. Apenas em 2025, estima-se que mais de 1,5 milhão de diagnósticos serão atribuídos ao tabaco, incluindo doenças cardíacas, AVCs, cânceres, diabetes tipo 2 e enfermidades pulmonares graves. O prejuízo econômico também é expressivo. 160 bilhões de reais são perdidos anualmente em gastos médicos e redução de produtividade, enquanto a arrecadação federal com o produto chega a apenas 8 bilhões de reais. Valor que cobre pouco mais de 5% desse custo. Na busca do quarto título de campeão da Libertadores, Flamengo e Palmeiras desembarcaram em Lima, no Peru.
As delegações foram recebidas por torcedores que sonham em ver seu clube se tornar o primeiro tetracampeão da América. As ruas de Lima viraram uma extensão do futebol brasileiro. A cidade vive um clima de festa antes mesmo da bola rolar no estádio Monumental em Lima. Torcedores do Flamengo receberam seus times com bandeiras, fogos de artifício e sinalizadores. Alguns jogadores pararam para interagir com os fãs que estavam em frente ao hotel. Antes da viagem, os torcedores rubro-negros já haviam realizado o tradicional Aeroflá no aeroporto Galeão. O Flamengo viajou com todos os jogadores do elenco. A equipe rubro-negra está treinando no CT da seleção peruana, a mesma estrutura que utilizou em 2019, quando foi campeão da Libertadores em cima do River Plate. Já o time do Palmeiras chegou fortemente escoltado ao hotel. Jogadores acenaram para os torcedores que lá aguardavam. Assim como o Flamengo, o Palmeiras também optou por levar todo o elenco para a final, incluindo os atletas lesionados e aqueles que jogaram contra o Grêmio durante a semana. A estratégia é fortalecer a moral da equipe na busca por mais uma conquista continental. O vencedor será o time brasileiro tetracampeão da competição mais importante do futebol sul-americano. A casa de uma família em Naviraí, no interior do Mato Grosso do Sul, virou atração turística. O motivo é a decoração de Natal. Em Naviraí, aqui no interior de Mato Grosso do Sul, cidade que fica a 370 quilômetros da capital Campo Grande, uma decoração de Natal apoteótica chamou a atenção dos brasileiros esta semana após um vídeo viralizar. Milhares de luzes natalinas cobrindo os muros da residência, além de árvores e até uma escultura de anjo feita especialmente para a ocasião. A fachada iluminada ganhou projeções, desenhos e neste ano, este anjo tridimensional chamou a atenção de quem passou pela rua e depois também da internet inteira. A obra virou assunto nacional e multiplicou o movimento na frente da Casa da Família. A decoração, criada por Ivan Carnop, viralizou nas redes sociais e acumula mais de 1,5 milhão de visualizações apenas no Instagram, arrastando junto a fama da tia Célia, dona da residência e mãe de Ivan. No total, a decoração tem mais de 15.100 pontos de luz e todos de LED. Somando tudo que foi comprado no ano passado e este ano, o gasto total chega a R$10 mil. Para o anjo, a peça que mais chama a atenção, Ivan contou com a ajuda de um sobrinho, que criou o modelo artesanalmente. É a peça preferida da tia Célia, de 75 anos. O nome da matriarca, escrito na legenda do vídeo, publicado por uma prima de Ivan, acabou sendo o responsável por viralizar o conteúdo. Ela escreveu Casa da Tia Célia. Aí o pessoal começou a brincar. Rapidamente, a gravação então repercutiu e gerou comentários bem engraçados. O internauta postou que o prefeito da cidade está sem dormir, só pensando no que vai fazer na praça da cidade para ganhar da tia Célia. Outro comentou que a tia Célia não está nem aí para conta de energia. E assim foram muitos outros comentários muito bem-humorados. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.